Olá, turmas! Sejam bem-vindos ao melhor componente de todos. Sim, eu estou falando do componente de História. Eu sou o professor Artemio Montanho e é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai com certeza aprender muita coisa interessante da nossa aula de hoje. E para a gente ter uma noção do que a gente vai estudar, vamos verificar aí o nosso objeto de conhecimento? As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. No nosso detalhamento, nós temos o seguinte: conceito, polis, democracia, império e república. Então, vamos iniciar nossa aula. Me pergunta, onde o senhor está, professor? Eu vou dizer para vocês, eu estou aqui perto do Coliseu. O Coliseu é um prédio histórico importantíssimo dentro da história romana. Por quê? Porque lá aconteciam muitos espetáculos, como também muitos massacres, tá? Daqui a pouco a gente vai retomar algumas coisas a respeito do Coliseu e vocês vão entender por que ele foi tão importante. No entanto, tão importante quanto o Coliseu foram as figuras que passaram também por essa história da Roma Antiga, como, por exemplo, esse cidadão que vai aparecer aqui do meu lado, Otávio Augusto, que foi um dos imperadores romanos, tá? Não só Otávio Augusto, como também outros nomes ilustres e alguns bem problemáticos, até que trouxeram muitos problemas, de fato, para a sociedade daquele momento, como também para os cristãos que habitavam o território romano naquele período histórico, tá bom? Então, as figuras dos imperadores a gente vai ver que são de extrema importância também para a gente entender o processo de formação da Roma Antiga e desses conceitos que a gente vai verificar, tá bom? Então, eu espero que vocês me acompanhem e, de fato, aprendam muito. Então, vamos entender um pouco sobre a questão do Império em Roma. Vamos lá? O Império Romano. O Alto Império ocorreu entre 27 a.C., ou seja, antes de Cristo. Lembra qual é o que significa essa nomenclatura AC, o antes de Cristo? Significa que foi antes do nascimento de Cristo. Lembrando que o nosso calendário atual tem como marco zero, como ano zero para começar a contagem de tempo, a data considerada o nascimento de Cristo. Então, tudo que aconteceu antes é AC, antes de Cristo. O que aconteceu depois é DC, depois de Cristo, ok? Então, e estendeu-se até o século III. Aproximadamente, mais ou menos por aí, o século III vai ser esse período de maior auge de crescimento e expansão territorial. Por quê? Porque a partir do século IV ao século V, a gente vai ter o declínio dessa sociedade, desse Império Romano, ok? Então, os imperadores tinham poder quase total e geralmente eram considerados divinos. Como assim, professor, considerados divinos? Sim, muita gente os tratava como deuses, eles eram venerados, eram adorados como divindade. Então, uma divindade não pode ser ofendida, tem que ser apenas obedecida. E o Otávio Augusto, que aparecendo agora ao meu lado, quem foi ele? Vamos ver um pouquinho? Otávio foi o primeiro imperador romano, denominado Augusto, que significa majestoso. Para você que está aí assistindo a nossa aula nesse momento, se o seu nome é Augusto, já descobriu o significado. Olha só o que significa Augusto: majestoso, o exaltado ou venerável. Então você observa que esse nome Augusto, na verdade, naquele momento, era um título que se atribuía ao imperador, ok? Que governou durante 41 anos, no caso, o governo de Otávio Augusto. Este período, caracterizado pela hegemonia e prosperidade, ficou conhecido como Pax Romana e durou até o século III. Aí você me pergunta, mas professor, o que é essa Pax Romana? Bem, eu tenho certeza que você já deve ter ligado esse sentido de Pax a uma outra palavra em português para a gente, que é a palavra paz, né? Então, a Pax Romana de 27 a.C. até
180 depois de Cristo. Então a Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. E foi importante na manutenção do poder romano sobre as regiões que havia conquistado, né? O termo que está em latim, né, idioma oficial de Roma até aquele momento, significa paz romana e foi aplicado sobre todos os territórios que estavam sob o controle desse grande império. E por que é importante a gente entender o que foi esse momento? Porque você imagina que nesse período de expansão necessitava-se de gastos e de muita mão de obra para se manter o controle sobre as áreas conquistadas. Então os romanos iam conquistando novos povos, conquistando novos territórios também. E com isso exigia que cada vez mais o império se desdobrasse, colocando guardas nessas fronteiras para defender o seu território. Então um período de paz possibilita a manutenção de todo o império, da sua integralidade. Então você pode pensar que mais tarde, quando vierem invasões de outros povos, ter um território tão grande vai acabar se tornando problemático. Mas isso é assunto para a gente ver numa aula futura. Por enquanto, então, essa Pax Romana é o que vai permitir que o império, nesse momento ali com Otávio Augusto, ganhe grandes proporções territoriais e tenha um grande processo de enriquecimento. Ok? Continuando. O Império foi herdeiro da expansão territorial vivenciada por Roma nos últimos séculos, tendo o seu apogeu no século II depois de Cristo. Muitos povos foram incorporados ao Império, dando a ele um aspecto multicultural. Pausa aí, professor, pera aí que o senhor quer dar um nó na minha cabeça. O que significa falar que o Império tinha um aspecto multicultural? Pode voltar ali no nosso texto rapidinho. Ali a última palavra desse parágrafo, multicultural. O que isso traz de implicação no nosso entendimento a respeito de Roma? Agora aqui, olhando para mim. Quando nós falamos desse termo multicultural, nós estamos falando que praticamente todos os povos que foram conquistados por Roma, além de terem as suas terras anexadas ao Império, de ter ali a sua força militar também incorporada ao Império como fazendo parte dos exércitos do Império Romano nesse momento, a própria cultura e religião e outros aspectos da vida desses povos também eram assimiladas pelos romanos. Roma não exigia que eles abandonassem sua cultura, sua língua, sua religião ou sua política. Até tinha, os governantes permaneciam lá e os mesmos aspectos da vida desse povo também poderiam continuar, desde que eles aceitassem de fato estarem submetidos ao controle de Roma e serem seus tributários, ou seja, pagar tributos. Mas isso era uma via de mão dupla, porque da mesma forma que Roma acabava influenciando culturalmente, politicamente e economicamente esses povos em contrapartida também influenciavam os romanos com a questão da língua, da arquitetura, tá? Dos trabalhos manuais e etc. Então nós vamos ter nesse momento uma Roma, tá? De cultura latina inicialmente ali, claro que também muito aproximada dos gregos, tá? Porque você tem que pensar que foi um grego fugindo ali das batalhas que houveram ali entre Atenas e Esparta naquele momento todo de guerra interna, que fugiu lá para a região do Lácio, que fundou Roma, que mais tarde a gente vai ter a questão do mito de Rômulo, de Remo e tudo mais. E você observa, inclusive, que o panteão de deuses romanos é o que? Semelhante ao panteão de deuses gregos, modificando apenas a nomenclatura, muitas vezes, deles aí por conta do idioma. Mas que é muito parecido. Por quê? Porque a origem de Roma está ligada à Grécia, tá bom? Então, por isso que vai ser muito parecida. Então, a gente vai ter ali, na verdade, um processo de aquisição cultural de Roma também vinda de outros povos. Principalmente a cultura grega vai voltar a influenciar Roma quando nesse processo de expansão a região do que era a Grécia anteriormente vai ser absorvida também pelo Império Romano. Você pode pensar ali na região dos gregos, que depois essa região da Grécia foi conquistada pelos macedônios do Alexandre o Grande, e depois a Roma vem e absorve a Macedônia e também toda a sua região. Então, claro, que a cultura helenística, a cultura grega vai estar presente também dentro da cultura romana, tá? Então é nesse processo de absorver tanto os territórios
quanto à cultura, à língua e outros aspectos da vida desses outros povos, que Roma se torna multicultural, ou seja, haviam várias culturas diferentes de povos diferentes no mesmo espaço, ou seja, o espaço sob a tutela do Império Romano. Não quer dizer que os romanos vão adotar a língua oficialmente desses povos, até porque a língua oficial de Roma naquele momento era o latim. Então, muitas vezes, esses povos que eram conquistados pelos romanos tinham que se esforçar para aprender o idioma oficial do Império. Vamos dizer que naquele momento, nós podemos comparar o latim com o inglês hoje. Não é exigido muitas vezes que a gente se matricule no curso de inglês ali para conseguir ter vaga no mercado de trabalho. O inglês não é considerado hoje a língua universal. Claro que o japonês também está ganhando muito espaço no mercado de trabalho, mas o inglês ainda hoje é considerado uma língua universal. Então, naquele momento que nós estamos falando aí, né, dessa expansão do Império Romano, dessa Pax Romana, a língua universal falada pelos povos ali era o latim, que era era o idioma oficial do Império Romano, que era o maior império existente até aquele momento, ok? Então vamos continuar vendo mais algumas coisas a respeito do Império. Características do Império Romano. Então ele era essencialmente comercial. Como assim? Comprava e vendia. O comércio consiste nisso, em você adquirir produtos e vendê-los por um bom preço para ter lucro. Além disso, escravizava os povos conquistados. Então a escravidão existe, na verdade, desde muito tempo, tá? Desde a Idade Antiga. Não só ali dentro do Império Romano, quanto também, por exemplo, se você for pesquisar, vai descobrir que existia escravidão também na própria África, tá? Etnias negras escravizando outras etnias também de africanos ali. Só que nós vamos ter uma grande diferença no conceito de escravidão desse momento aí, que é da chamada Idade Antiga, para o conceito de escravidão e como era aplicada também a escravidão dentro do chamado período moderno, das chamadas grandes navegações ali, onde muitos países europeus vão conquistar e subjugar outros países de outras regiões. Por exemplo, nesse momento que nós estamos falando aí, na Idade Antiga, a escravidão se resumia principalmente a dois aspectos. Primeira, você tinha que fazer parte de um povo que foi conquistado por outro. Então, o conquistador vai fazer com que o conquistado se submeta à sua autoridade. E caso você, como por exemplo os romanos, se algum povo conquistado não aceitasse a ficar submisso, pagar impostos e ainda fazer parte do seu exército, eles podiam ser, na verdade, dizimados, todos mortos ali, ou transformados em escravos. Então você tinha que ser um prisioneiro de guerra para ser um escravo. Outra situação é, se você contraísse uma dívida muito grande, não conseguisse pagar essa dívida, adivinha? Exatamente, você poderia se tornar um escravo como forma de pagamento da sua dívida. Gente, eu fico pensando hoje, tanta gente que deve o banco hoje em dia, né? Se ainda existisse essa de escravidão por dívida, né? Tinha muita gente enrolada, não tinha não? Não concorda comigo? Mas bem, isso não existe mais. Então, como eu disse para vocês, esse conceito de escravidão da antiguidade é diferente do que aconteceu no chamado período moderno, porque durante a Idade Moderna, a escravidão principalmente se estendeu entre algumas etnias indígenas aqui no Brasil, no processo de colonização, mas principalmente sobre os negros africanos, que eram transformados em escravos por conta da sua cor de pele. Então, durante a Idade Antiga, não tinha nada a ver com cor de pele, de ser negro. Tanto faz, se você fosse negro, branco, louro, amarelo, não importava. Se você fosse prisioneiro de guerra ou endividado, você seria escravo. Já aqui, no período moderno, mais próximo da gente, não. A desculpa era, eles são negros, eles não têm almas, eles são descendentes de Caim, do primeiro assassino. Segundo o relato bíblico, né, foi marcado na pele por Deus como forma de identificar o seu pecado. E atribuía-se até mesmo essa desculpa religiosa que os negros eram descendentes de Caim, do primeiro assassino, por isso poderiam ser escravizados como forma de pagar pelo seu pecado. E algumas outras teorias também que surgiram em teorias racistas para justificar esse processo de escravidão. Continuando, vamos lá nas nossas características do período. O controle das províncias era feito por Roma, como eu disse para vocês. Por mais que essas áreas fossem anexadas, mantivessem vários dos seus aspectos originais, como religião, os governantes e tudo mais, mas eles tinham que obedecer completamente o império.
Também eles eram politeístas. Gente, você já percebeu que durante esse processo de falar da Idade Antiga, de qualquer povo, esse termo politeísta, também, né? O poli e o teísta, são duas palavras juntas aí. O poli, que é de muitos, de vários, e o teísta, relativo à religião, a um Deus. Né? Mas nesse caso, poli significa o quê? Muitos e teísta deuses, então são muitos deuses presentes na religião. Então, se a Roma Antiga absorvia a cultura e a religião de vários povos, imagina a quantidade de deuses que existiam, então, dentro da religião romana, não sei te dizer quantos, mas que principalmente os deuses que foram assimilados da cultura grega estavam presentes nesse panteão. Então, o politeísmo significa dizer que a religião romana cultuava e acreditava em uma diversidade de deuses diferentes. Continuando, o governante tinha cargo vitalício, ou seja, desde que ele assumia, só deixava de ter aquele cargo quando ele morria. E a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Então, gente, foi muito comum complores, assassinatos. Já ouviu aquela frase, até tu, Brutus, se refere ao momento em que o imperador é assassinado pelo seu próprio filho adotivo. Então, era comum você matar alguém para conseguir ocupar o lugar dele nesse momento aí. Infelizmente. Mas também por conta dessas questões de muita gente, um território tão grande, e muitas pessoas acabavam se acumulando dentro do território do Império Romano, principalmente na sua capital, naquele momento ali, em Roma especificamente. E isso acabava gerando uma grande insatisfação. Por quê? Porque a preocupação de Roma, principalmente, era com o comércio e com o exército. Então você pode pensar que a produção de alimentos vai ter uma certa baixa em algum momento. Muita gente para alimentar, pouco alimento sendo produzido. Isso vai gerar problemas muito grandes para o Império. E uma das formas de tentar contornar essa insatisfação da população para apaziguar os ânimos era a chamada política do pão e circo. Vamos ver o que foi? Então aqui, ó, a política do pão e circo. A política do pão e circo, ou panem et circenses, surgiu no período de transição entre a República e o início do governo imperial, tendo seu auge no Alto Império Romano. Mas vamos exemplificar aqui para vocês, então vamos colocar um exemplo de como mais ou menos seria. Então vai aparecer algumas imagens para vocês ali do nosso Museu Web, exemplificando o que acontecia dentro do chamado Coliseu. Lembra que eu falei para vocês que o Coliseu, aquela estrutura enorme, que era uma espécie de anfiteatro, que também servia de arena de luta, de batalha naval, de muita coisa ele servia, principalmente para entreter o público insatisfeito com a política do Império e com a falta de alimento. Então, em que consistia essa política do pão e circo? Quando nós falamos na parte do pão, nós estamos falando que os governantes pegavam trigo, distribuíam para a população e esse trigo era utilizado para fazer pão, algum outro tipo de massa que pudesse ser produzida, não só pão, como alguns outros alimentos, distribuíam para a população como forma de aplacar a fome dessa população e, de certa maneira, eles ficarem de barriga cheia e calados. Além disso, além de distrair com a distribuição de alimentos, também eram distraídos, perdão, a língua do professor está enrolada hoje, né? Tá meio pesada? Desculpa aí. Então, eles distraíam a população para esquecer um pouco da fome e dos problemas políticos e sociais de Roma com os espetáculos que aconteciam dentro do Coliseu, como, por exemplo, a luta de gladiadores. Pode ampliar aí para a gente, minha diretora, por favor, deixa aí o maior tamanho que puder em tela cheia para a gente aí, que é para a gente visualizar bem o que era. Olha só, você viu que esses homens aí estavam lutando uns contra os outros, não é? E que lá em cima, ó, na arquibancada, está cercada de gente, muita, e eu vou falar de novo que era muita gente mesmo assistindo. Então toda aquela população pobre, com fome, também o pessoal da alta sociedade estavam ali presentes, bem como o imperador. E esses gladiadores, sabe quem eram? Eram homens que foram aprisionados de outros povos que foram vencidos e eles foram escravizados e colocados na condição de gladiadores. Então eles tinham que entrar e lutar até a morte, tá? Então, no meio da luta, simplesmente essa pessoa que estava aí como gladiador podia perder a sua vida. E caso alguém ganhasse e não tivesse matado o seu adversário, agora olhando aqui para mim,
quem tinha vencido a luta, o cara estava no chão, mas ainda estava vivo, ele olhava para o imperador e a sua vida dependia da graça, da benevolência do imperador. Ele ia estender a mão e ia fazer assim. Se ele fizesse isso, você ia viver. Mas se ele fizesse isso, quem ganhou a luta tinha que executar como espetáculo público a vida do outro gladiador. Então, essas cenas de briga ali, de luta, eram na verdade uma forma de simplesmente distrair o povo com espetáculos sangrentos que aconteciam no Coliseu. Não só os gladiadores, como também muitos cristãos foram colocados ali dentro do Coliseu para lutar com feras, tigres, leões e etc. Ok? Continuando. Então, consistia em promover grandes banquetes, festas, eventos esportivos e artísticos, assim como distribuir pães e trigo. Esses eventos tinham a função de entreter a plebe, despolitizando-a. Eita, professor, vai aprender a ler direito, faça um curso de fonoaudiologia, por favor, e evitando reivindicações ou levantes populares. Também tinha a função de aumentar a popularidade dos líderes romanos. Tá bom? Então era para isso que servia. Mas nós vamos ter no meio disso tudo aí uma outra questão que surgiu de repente, não foi de repente nem do nada, mas que vai estar muito presente, que vai consistir em uma pedra no sapato para os governantes romanos, a questão do cristianismo. Vamos verificar um pouco a respeito dele? Então, o cristianismo, ali você observa ali aquela imagem típica de silhueta ali do presépio com a estrela de Belém, ali iluminando os animais, e José e Maria e uma criança, um bebezinho na manjedoura, não é? Então, essa é a imagem típica que representa o nascimento de Cristo, que é considerado, então, o maior nome dentro do cristianismo. Então, Jesus Cristo teria nascido na Palestina, naquele que acabou sendo estabelecido como o ano 1 da era cristã, durante o reinado de Otávio Augusto. Lembra que o nascimento de Cristo é importante também, não só dentro da história, como também na nossa questão da contagem do tempo, porque ele é que marcou o ano 1 da nossa contagem. Então nós estamos no ano de 2022, contado a partir do ano 1 do nascimento de Cristo, ok? E sua morte ocorreu provavelmente em 33 depois de Cristo, no reinado de Tibério, o segundo imperador. Mas, claro que ele teve grandes influências dentro desse período também. Os ensinamentos e a filosofia de vida deixaram algumas marcas que iriam incomodar muita gente dentro do Império. Vamos lá verificar? Ao longo dos 3 séculos seguintes, o cristianismo foi largamente perseguido no Império Romano, até sua legalização no reinado de Constantino em 313 e sua posterior oficialização como religião do Império por Teodósio em 390. Por que o cristianismo foi duramente perseguido dentro do Império Romano? Você pode me perguntar. Vou responder. Presta atenção para não esquecer. Bem, lembra que no início da nossa aula nós verificamos que o título de Augusto era dado aos imperadores e que significava o quê? Aquele que é venerado, adorado. E que a figura desse imperador era tratado como um deus. Então nós vamos ter um grande problema aí, porque a filosofia do cristianismo diz que só existe um Deus verdadeiro, e que não habita na terra, que não é rei, que não é imperador, mas que está no céu. Logicamente, com a propagação da fé cristã, então, isso acabava se tornando um problema nessa questão da veneração, da adoração do imperador, além de que, uma vez que grande parte dessa população aderia ao cristianismo, acabava se tornando também um problema nos campos de batalha, porque as pessoas que se convertiam à fé cristã não queriam mais estar matando dentro dos campos de batalha. Então isso acabava se tornando não só um problema relacionado à religião, como também um problema político e militar. Então, por conta disso, os cristãos foram duramente perseguidos, principalmente dentro do governo do imperador Nero. Então vamos lá ver alguns dos imperadores então que vivenciaram esse período aí dentro desse Império Romano. Primeiro nós temos o Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma. Esse era o nome dele completo, tá? Otaviano Augusto, que é aquela imagem daquele homem que apareceu aqui do meu lado no cenário do Coliseu. Depois nós temos o Calígula, considerado o imperador mais cruel de Roma. Seu reinado durou apenas 4 anos. Consta que ele nomeou seu cavalo como senador para insultar o Senado, mas alguns historiadores afirmam que isso não aconteceu.
Bem, tendo acontecido ou não, ele quis chamar todo mundo de burro, não é? Continuando, Nero, de 54 a 68, considerado excêntrico e louco, assassinou a própria mãe e irmã. O fato mais famoso do seu governo foi o incêndio que destruiu boa parte de Roma. Nero culpou os cristãos pelo ocorrido. Bem, existem algumas histórias por trás disso aí, né? Primeiro porque ele não gostava dos cristãos e ele tinha interesse em desocupar uma área de Roma ali para construir o Coliseu, tá? Então, histórias, então me escuta aí. Então, o que acontece? A área que ele escolheu para construir o Coliseu estava ocupada, estava cheia de casa, ele não tinha como simplesmente mandar todo mundo sair. Ele pensou numa solução genial. Vamos fazer o seguinte, vamos meter fogo em tudo, assim a área vai ser desocupada, e para não cair nada pra gente sair de boa disso aí, a gente finge que não viu nada, não sabe de nada, a gente culpa os cristãos, aquele povo ali que só traz atraso pro nosso povo. Então, assim foi feito. Nero mandou tocar fogo em tudo para desocupar a região ali para a construção do Coliseu e com isso culpou os cristãos e isso aumentava cada vez mais o ódio que a população romana sentia dos cristãos. Tá? Até porque, por conta do princípio da Santa Ceia, onde se distribui ali o vinho representando o sangue de Cristo e o pão representando a carne de Cristo, muita gente dizia que os cristãos naquele momento praticavam canibalismo, que eles eram canibais e que também que comiam criancinha no café da manhã. Então, isso se espalhou de modo muito ali a prejudicar, que prejudicou de modo muito grande a imagem dos cristãos. Além de que com essa questão, o Nero acabou ainda instigando a população a odiar cada vez mais. Então, os cristãos, por conta desse ódio que os romanos tinham deles, foram muitas vezes parar no Coliseu para lutar com tigres, com leões e com gladiadores mesmos, e muitos deles morreram dessa forma. E muitos dos seus corpos, algumas vezes, foram colocados ali, ó, nas estradas de entrada de Roma, colocados em estacas e feitos de tocha para iluminar a noite, para você ter uma ideia da crueldade, como os cristãos foram perseguidos dentro do Império Romano. Continuando. Trajano, de 98 a 117, era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior expansão. Então, Trajano é importante por conta disso, de dar prosseguimento ao Império Romano no seu processo de conquistas. Depois nós temos o Diocleciano, de 284 a 305. Propôs uma tetrarquia, dividindo o Império primeiramente em duas partes, oriental e ocidental. Em seguida propôs mais dois novos postos de poder. Observa que essa divisão oriental e ocidental que vai dar origem ao Império Romano do Ocidente, que vai cair com as invasões dos povos bárbaros, as questões militares e tudo mais. E o Império Romano do Oriente, que vai dar origem a Constantinopla, que se manteve por mais 1000 anos depois da queda do Ocidente. Ok? Continuando. Depois nós temos aí o Constantino, de 306 a 337. Então o Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o Império Romano e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla, também chamada de Nova Roma. E observa que ele não fez isso à toa, ele fez isso em homenagem a quem? Ao pai dele? Não, a si mesmo. Né? O nome dele era Constantino, então a cidade que eu vou habitar ali vai ser Constantinopla, em homenagem a mim mesmo. Um tanto quanto narcisista, não é? Mas deu certo, ficou o nome. Continuando. Depois do Constantino, nós temos ali o Teodósio, de 379 a 395, né? Então, o Constantino, anterior ao Teodósio, foi ele quem proibiu a perseguição aos cristãos. Então, os cristãos passaram a ter um tanto quanto mais de sossego. Já o Teodósio, com aquela questão de, não posso derrotar meu inimigo, então vou me juntar a ele. Então, ele vai pegar a religião cristã que só crescia cada vez mais, vai se apropriar dela e vai torná-la religião oficial. Então, tornou o cristianismo a religião oficial do Império através do Édito de Tessalônica em 380. Proibiu todos os ritos pagãos, ou seja, tudo que passou a ser não cristão, passou a ser chamado de pagão, que antes os pagãos eram os cristãos que adoravam divindades diferentes, agora não, os papéis se inverteram. Então dividiu o Império em duas partes, Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, Império Bizantino, com capital em Constantinopla. E por último ali, vamos falar de quem? Temos o
Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma, né? E depois disso nós temos o fim do Império Romano do Ocidente, quando Roma foi invadida pelos Érolos, Vândalos, os ostrogodos, visigodos, saxões, alamanos e por aí vai. Uma série de hordas de povos considerados bárbaros, olhando para mim agora aqui. Por que eu usei essa nomenclatura considerados bárbaros? Porque os bárbaros, para os romanos, era qualquer pessoa que não compartilhava dos mesmos costumes, tradições e não falava a mesma língua, principalmente que eles. Então, qualquer pessoa que não falava, que não tinha essa mesma disposição, poderia ser considerado como bárbaro, tá bom? Então, gente, quero agradecer a atenção de vocês até esse momento e essa foi a nossa aula de hoje.